paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o livro de Salmos, capítulo 40, verso 1, que diz assim aos nossos corações: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês algo maravilhoso que eu recebi das mãos deste Deus fiel. Há 7 meses atrás eu venho em busca de um resultado, né, de uma mamografia, e fiz a cirurgia. Graças a Deus correu tudo bem nesse tempo de cirurgia e eu pude agora ter o resultado também desse exame. Para a honra e glória do meu Deus, não deu nada nesse exame, graças a Deus. O médico diz que está tudo bem, que a cirurgia foi um sucesso. Irmãos, o que eu quero dizer com vocês, para vocês com isso, é a importância, né, de esperar no nosso Deus, a confiança de ter neste Deus maravilhoso, né? Se vocês perguntar para mim assim: mas você não teve medo, você não ficou ansiosa? Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós temos ansiedade sim, mas nós temos um Deus maravilhoso, que ele é acima de tudo e qualquer ansiedade sobre as nossas vidas. Em todo tempo eu conversava com Deus, eu orava com Deus, eu falava com o Senhor. Porque Deus, irmãos, ele é maravilhoso para com as nossas vidas, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E esses salmos, ele vem falar aqui ao meu coração uma resposta de Deus clara ao meu coração, a importância de esperar no Senhor, né? E saber que Deus, ele é o nosso socorro, socorro bem presente nas angústias, socorro bem presente na tribulação. O desejo do meu coração, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, nesse tempo que nós estamos passando, que nós possamos sim ser confiante em Deus, descansar em Deus, esperar em Deus, aquilo que Deus tem para com as nossas vidas, que é o melhor, em nome de Jesus. Nunca desista de louvar o Senhor. Coloca diante do Senhor os seus sonhos, as suas ansiedades, as suas necessidades. Sabe por quê? Porque Deus conhece os nossos corações mais do que ninguém. Porque foi Ele que me criou, foi Ele que criou você, a cada um da sua família. E o desejo do meu coração, que em Cristo nós possamos ser mais que vencedores, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor por esse tempo, por essa resposta desse exame, por esse tempo que eu tive a oportunidade de abençoar outras vidas também que estavam ali ao meu lado. Deus tem um propósito em tudo nas nossas vidas, irmãos. Então, cabe a nós somente esperar e descansar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade de eu poder estar aqui, Senhor, mais uma vez, diante da tua igreja, diante dos teus filhos e filhas, povo que te chama pelo teu nome, Senhor, e compartilhar, Jesus, algo maravilhoso que o Senhor tem feito em minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, na vida daqueles, Senhor, que tem te buscado, que tem te honrado, na vida, Senhor, daqueles que têm se colocado diante do Senhor em espírito e em verdade.
Muito obrigada, Deus, porque nós somos pequenos, mas o Senhor é um Deus grande sobre as nossas vidas. Por isso, Paizinho Santo, toda a honra e toda a glória seja dado o teu santo e poderoso nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, hoje e todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, declarar que Ele é santo, santo e poderoso nas nossas vidas. Poderoso, quer de
prostro a ti. Santo, 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 poderoso, elegante, Deus da glória, Deus da glória, escondido, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, e é teu direito de graça e paz. Tudo que sei, Jesus me bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, 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 poderoso, verdade, Deus da glória, escondido, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que dizer, Jesus me bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que dizer, Jesus me bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus. Pertencem a ti o poder e a salvação. Pertencem a ti o poder e a salvação. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que dizer, Jesus me bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que dizer, Jesus me bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Esse é o Deus em que nós servimos, esse é o nosso Deus. O Deus que eu não me canso de dizer que tem cuidado de nós, tem cuidado de mim e tem cuidado de você. É o Deus em que nós temos, é o Deus em que nós confiamos. Essa noite, nesse tempo, vamos declarar que nós só temos a Ele. Temos a Deus, temos a Jesus, o único Salvador das nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Só tem a Ti, Jesus. O que tem a não ser tanto amor que esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Declaramos: Jesus
e sustenta o meu viver. O teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser abra o seu coração, até que seus ouvidos, deixe Deus falar com você nesse tempo. Obrigado, Deus, pelo teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade para com as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nós. Nós não poderíamos imaginar, Pai, que seria das nossas vidas sem o Senhor, Deus, sem os teus cuidados, sem as tuas misericórdias, sem a tua fidelidade, sem o teu amor, meu Pai. Nesse tempo, Deus, nós declaramos e confiamos em Ti. Declaramos que nós só temos a Ti, Deus. Declaramos, Pai, nesse tempo que o Senhor é a base da nossa vida. O Senhor é tudo para nós, Deus. Te pedimos, Deus, te pedimos hoje, Pai, que a cada dia mais e mais o Senhor nos capacite, Deus. Nos capacite, Senhor, por intermédio da tua vontade, Senhor. Faça de nós, Deus, pessoas melhores. Aumenta, Deus, a cada dia mais e mais a nossa fé no Senhor. Não permita, Deus, que a nossa fé se abale, Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos nesse tempo, Pai, cuide de nós, Senhor. Vem de encontro, Pai, nesse tempo, com as nossas vidas. Vem falar conosco, Deus. Vem ministrar sobre o nosso coração, Pai. Nós queremos, Deus, ouvir a sua voz, Senhor. Queremos, Pai, sentir o teu toque, Deus. Porque, Pai, nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Tua presença, Pai, nas nossas casas, Deus, nesse tempo de ministração, Senhor.
Habita nesse lugar, Pai. Habita nas nossas vidas, Deus. Transforma em novo o nosso coração. Perdoa e purifica, Senhor, o nosso coração em nome de Jesus. Purifica a nossa alma, Deus, purifica as nossas mentes. Perdoa, Pai, os nossos pecados em nome de Jesus. Nós somos falhos e pecadores e nós só temos a Ti, Deus. Nós confiamos no Senhor, que é um Deus forte e poderoso. O único que pode perdoar os nossos pecados, sabe, as nossas feridas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. O Senhor ministra para os nossos corações e a nossa vida. Nesse tempo nós te entregamos tudo que temos. Te entregamos os nossos louvores. Te entregamos, Pai, a nossa adoração. Te entregamos, Pai, a nossa vida em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, o Senhor continue a ministrar as nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos, Deus, hoje e sempre, no nome santo do Teu Filho amado. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Paz. Bom a gente se encontrar mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor nesse domingo tão rico, domingo que a gente separa para ouvir essa voz maravilhosa de Deus como família. Que bom que a sua família e você está aí do outro lado. Vamos meditar no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Nós vamos ler o verso 20 e 21. Daniel, capítulo 2, verso 20 e 21. Nos diz assim: Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Sabe, de todas as estações do ano, o outono é a minha favorita. Tem gente que gosta do verão, tem gente que gosta da primavera, tem gente que gosta de passar frio no inverno. Eu gosto do outono. Mas cada estação, ela oferece para a gente uma nova postura, uma nova percepção, uma série de aprendizados que vem com cada uma. E o outono é recheado de riqueza para que a gente venha aprender algumas coisas que Deus pode falar para nós. Mesmo que o outono tenha começado no dia 20 de março, eu quero parar um pouco para pensar sobre essa estação, de acordo com a palavra que diz que o Senhor é quem muda cada estação e Ele é o Senhor do tempo. Mas eu creio que o outono, principalmente nessa época de isolamento, é para a gente ter a oportunidade de refletir sobre a vida, refletir sobre os hábitos, projetos, família. Quem sabe começar uma família? Filhos! Quem sabe encomendar uns meninos aí, né? Tem gente que acha que outono é época de depressão. Eu acredito que outono é a época de reflexão. É isso que eu acredito. E olha só que no Salmo 19:1 diz assim, do primeiro verso até o sexto: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia discursa ao outro dia. A noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí foi uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra, e ali vai o seu percurso e nada pode se esconder do seu calor. Outono não é depressão, outono é renovação. Renovação para a minha vida, renovação para a sua vida. Renovação porque a glória de Deus está sendo proclamada. Você sabia que o início do outono
os dias e as noites têm a mesma duração? São iguaizinhos. Isso porque a iluminação da Terra em relação à luz do Sol se encontra ali nos dois hemisférios, o norte e o sul. E esse fenômeno é chamado equinócio de outono. É uma estação que ela fica entre os dois extremos, o verão e o inverno. Ela fica ali, entre os dois. Então, por isso que ela é chamada de um tempo de mudança. Ela é chamada de um tempo de transições. Só que à medida que os dias vão se passando, essa igualdade em relação à luz, ela vai diminuindo. Os dias ficam menores, as noites ficam maiores, por causa das alterações climáticas. E a temperatura vai caindo e as folhas das árvores também. Então, o outono ele começa com cara de verão e ele termina com jeitão de inverno. Algumas pessoas podem falar assim, mas o que isso tem a ver comigo? Por que você parou hoje para falar em outono, estação do ano? Tem tanta calamidade, tanta desgraça. Me escuta. Nós, como seres humanos, não estamos desligados da natureza. Nós fomos criados para sermos mordomos da natureza, cuidar da natureza. Tudo o que acontece com ela nos afeta. Então, tudo o que acontece com as estações do ano nos afetam, de uma forma ou de outra. Afeta o nosso psicológico, afeta o nosso corpo, afeta as nossas emoções. Tudo isso nos afeta. Por isso nós estamos falando do outono. E algumas reflexões de outono em tempo de isolamento. Primeiro, o outono é tempo de colher o que a gente planta na primavera. O outono é tempo de colher o que se planta na primavera. O outono ele tem poucas chuvas, então é o momento certo para a colheita. A safra desse ano de grãos está estimada em mais ou menos 248 milhões de toneladas no Brasil. A colheita só é possível porque campos foram arados e campos foram semeados. Então pode-se colher no outono. O nosso problema como humanidade é que a gente quer colher o que nunca plantou. A gente quer colher a compreensão, mas nunca plantamos compreensão. Queremos que as pessoas sejam compreensivas conosco, mas a gente nunca foi compreensivo com ninguém. Como humanidade, queremos colher o que nunca semeamos. A gente não como humanidade, não arou nenhum campo. Não paramos para pensar e só queremos trazer. A humanidade quer que as pessoas se amem. Eu quero que me amem. Mas nunca amou ninguém. Quero que me respeite. Tem uma propaganda que fala muito sobre respeito. Eu respeito você, então eu quero que você me respeite. Mas não se planta respeito. Tem uma frase célebre que diz: gentileza gera gentileza. Se você plantar a gentileza na vida do outro, você vai colher. Talvez não exatamente em cima daquele momento, mas você vai colher em algum tempo. Se você todas as vezes que for naquela quitanda perto da tua casa comprar uma fruta e você tratar com gentileza a pessoa que te atende, ela pode não te dar um sorriso no primeiro dia, no segundo dia, lá por uma semana, 2 semanas, essa pessoa já vai começar a te chamar pelo nome. Ela já vai falar: ó, chegou aquela fruta que você gosta. Gentileza gera gentileza, amor gera amor, paciência gera paciência, respeito gera respeito. Se nós não plantarmos na primavera, a gente não vai colher no outono. E não dá para colher do outro. Não dá para colher do campo do outro. Ah, mas meu marido, mas minha esposa, meus filhos, isso é campo deles. Eles colhem. Nós precisamos
arar os nossos campos, semear em nossos campos, para que no tempo da colheita, no outono da colheita, nós venhamos a colher. Nós venhamos a colher. Esse tempo de reflexão é um tempo que talvez você tenha aí que fazer uma listinha. Eu tenho feito algumas listinhas esses dias. E eu acredito que seja a hora de você fazer a sua. O que você quer colher no próximo outono? No próximo... Porque é entre dia 20 e 21 de março. O que você quer colher dia 20 de março do ano de 2021? Ai, mas pastor, a gente está tão longe. Tá, minha filha. 2019 estava ali, agora a gente está quase no meio do ano de 2020. E o que você vai colher no ano que vem? Você tem que começar a pensar agora. Porque a colheita de agora já está pronta, você já está trazendo para você. Mas e a semeadura? O que você vai semear para colher lá em março? Então, o outono é tempo de se colher aquilo que se plantou na primavera. Então, faça uma lista do que você quer colher o ano que vem. E se prepare para começar a semear. Se prepare a arar o terreno do teu coração. Arrancar as ervas daninhas para que o terreno seja bom. Como diz a parábola, lembra da parábola da semeadura? Então, para que o seu terreno seja bom, porque a semente é. O que mais que a gente pode aprender no outono? Outono é tempo de desapegar. Tempo de desapegar um monte de coisa. É uma época de transição, né? É uma época de extremos entre verão e inverno. E quando você pensa no outono, que imagem que vem na sua cabeça? Ai, gente, aquela imagem linda, né? Daquelas folhas caindo. Aí você deve estar pensando, você não limpa a calçada, né? Por isso que você está pensando nisso. Não, mas quando você vê aquelas folhas, principalmente aquelas estreladas, né? Lindas, caindo, tudo amarelo, tons de ferrugem, é perfeito para tirar umas fotos, aquela coisa maravilhosa, né? Mas por que as folhas caem? Você já parou para pensar por que as folhas caem? Qual é o princípio para as folhas caírem no outono? Porque elas podiam continuar lá, cair um pouquinho ou outra, como caem nas outras estações. Sabe o que acontece? Se as folhas não caírem, com o frio do inverno, elas vão queimar na árvore. Ela vai ficar lá, queimada. E vai prejudicar a respiração da árvore, da planta. Aí o que acontece? A planta morre, a árvore morre. Então é um ciclo precioso de desapego. Aquilo que às vezes está verde, ainda está bonito, mas precisa sair. Então a árvore deixa as folhas caírem. A árvore deixa elas amarelarem, virarem cor de ferrugem, para que elas caiam, para que ela possa se renovar. Ela vai passar por um período em que aos olhos das pessoas ela está feia, porque ela está seca. Eu falo assim, ela está morta. Não, não está morta. Ela desapegou para que o novo primavera, verão, outono e inverno. Então depois do inverno vem o quê? Primavera, o ciclo começa. E ela vai florir novamente. Mas para ela florir novamente, no outono, ela precisa deixar com que as folhas caem. E mais uma vez a natureza mostra para nós, porque não é à toa que o Salmo 19 diz, né, que um dia faz discurso ao outro dia e uma noite a outra noite. A grandiosidade da palavra do Senhor e o que Ele quer dizer para a gente. Olha, desapega. Tem tanta coisa que você está deixando, você está segurando com as duas mãos, mas só que para entrar numa outra estação, para entrar no renovo, você precisa abandonar.
para viver os sonhos e projetos de Deus, às vezes a gente tem que deixar com que algumas folhas caem. A gente tem que abandonar. Olha, a natureza que clama, a natureza que é um resplendor da glória de Deus, falando para mim e para você. Desapega. Desapega. Desapega numa coisa bem simples. Você está aí dentro da tua casa. Quantas roupas você percebe do seu guarda-roupa que você não usa? E não vai usar. Desapega. Minha amada, queridíssima, quantos potes de plástico você tem aí que você não precisa? Desapega. Gente, isso eu estou falando do básico. É roupa, é vasilha, brinquedo de criança, uns que estão quebrados, outros que poderiam para doação. E também tem o desapego de alma. Sonhos que são seus, mas nunca foram sonhos de Deus. Planos que você está fazendo para os teus filhos, que não são seus, você tem que deixar eles seguirem. E você está colocando perspectivas, você está colocando expectativas em cima de filhos, mas os filhos precisam seguir o caminho de Deus. A gente cria os filhos para Deus. A gente solta, desapega, deixa caminhar. Não, pastora, mas isso não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é uma atitude de alma. E nesse tempo, nós estamos no outono. E nesse tempo em que nós estamos em nossas casas, faça a sua lista de desapego. Desde as coisas, começa com as coisas mais simples, que são coisas dentro da tua casa, que estão lá só te estorvando. E depois começa pelos mais profundos da alma. E vai deixando ir. Vai deixando seguir o curso. Vai deixando Deus vir e mudar isso. Abra mão. Eu sei que a gente nasceu assim, né? É meu, é meu, é meu. Lembra as criancinhas? A gente tinha que abrir a mão assim, para poder tirar os fiapos das cobertas. Estava tudo no meio dos dedos. De repente, meus amados, a gente está aqui segurando os fiapos. Enquanto Deus fala, se você deixar isso cair, eu faço você florescer na primavera. Pense sobre isso. Esse é um tempo. Outono também é um tempo de ressignificar. O que é isso? É pegar uma história da sua vida, da sua história, do seu momento, enxergar pelos olhos de Deus, pela ótica de Deus. A gente tem a tendência de ser muito duro com a gente. Muito duro. Com o outro até que não, mas muito duro com a gente. Eu sou muito dura comigo. Eu confesso. Eu visito situações ruins da minha vida e eu fico pensando como é que eu poderia ter feito aquilo diferente. Mesmo algumas situações que eu já coloquei diante de Deus, mas eu volto lá. Mas Deus, como é que eu podia ter feito? Como é que eu podia ter falado? Exemplo. O ano passado, no dia 14 de setembro, eu estava indo para Marília, num médico, e eu bati meu carro. Era uma curva, e na hora que eu fiz a curva, o carro aquaplanou e foi para o guarda-reio. Você não sabe quantas vezes eu visitei aquele lugar, aquele instante, e falando com você, ele está aqui, ó, eu estou vendo. E eu falei, o que eu podia ter feito de diferente? Eu podia ter virado o volante para lá, virado para cá, não acelerar, não frear, fazer o quê? Mesmo sabendo que estava chovendo, a pista estava molhada, tinha óleo na pista. E sabe quando você acaba de fazer aquela, não sei se é esse meu nome, recapear? Acho que é isso. Então fica aquelas pedrinhas
tinha tudo isso. Aí o carro foi. Mas teve um momento, depois disso, que eu voltei lá naquele lugar. Voltei lá naquela situação. Só que eu não voltei sozinha. Eu fui acompanhada pelo Espírito de Deus. E enxerguei aquela situação pela ótica de Deus. E nessa curva tinha uma descida grande ali. Por isso tinha o guarda-reio. E quando eu fui acompanhada novamente por Deus, naquele momento, eu vi aquele guarda-reio como as asas do anjo me segurando. O barulho, porque quem já sofreu um acidente sabe que aquele barulho fica ressoando na mente, ele parou. A culpa que estava sobre mim, daquela situação de, eu fiz errado, isso, aquilo, parou. Veio sobre o meu coração a certeza de que foi um acidente. E que o guarda-reio foi a mão de Deus me segurando, para que nada pior pudesse acontecer com a minha vida. Foi o anjo segurando o meu carro para que nada ruim acontecesse com a minha vida. Quando a gente fala sobre ressignificar, a gente tem que olhar aquela situação novamente na perspectiva de Deus. Eu vi a providência de Deus, porque o meu carro podia ter caído naquele pequeno abismo e poderia ter acontecido coisas horríveis com a minha vida, com o meu corpo, com a minha mente. Mas não aconteceu. E Deus me mostrou por que não aconteceu. Amados, eu acho que tem muita coisa no nosso passado. O passado não se joga fora, o passado é nosso. Ele vem junto. Não dá para falar assim, mas eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, então foi tudo amassadinho, jogado fora. Não, o passado ele vem junto. Mas nós podemos revisitá-lo e enxergar as situações na perspectiva de Deus. Tem muita dor no passado. Tem muita incompreensão no nosso passado. E a gente só vai conseguir entender isso quando nós enxergarmos onde Deus estava dentro daquela situação. Porque em nenhum momento Ele nos abandonou. Em nenhum momento nós estávamos abandonados dentro da perspectiva daquilo tudo que estava acontecendo. Na dor, seja ela física ou emocional, no luto, nas perdas da vida, Deus estava lá. Por isso nós precisamos voltar acompanhados pelo Espírito Santo, não é sozinhos, acompanhados pelo Espírito Santo e enxergar a providência do Deus a quem nós servimos, a providência do Deus a quem nós amamos e que nos ama em cada situação. Outono é isso, é dar ressignificado. Sabe por que Deus vai nos mostrar como cada estação traz novas esperanças, expectativas, perspectivas? Cada momento da nossa vida é a mesma coisa. Outro dia vai vir. Outro dia vai nascer. E com outro dia vem misericórdia renovada. Graça derramada. Por isso a gente caminha. A gente não fica no passado. Não estaciona no passado. A gente vai lá acompanhados com o Espírito Santo. Dá um ressignificado de acordo com a vontade de Deus. E trazemos isso para o nosso presente. Como um testemunho de providência de Deus. De cuidado de Deus. De presença de Deus.
Sabe, nada é tão simples. Nada é tão fácil. Nada na vida é tão fácil, nada na vida é tão simples. Mas também não é impossível. Não tem tantos impossíveis assim. Como tudo na natureza, nossos processos de mudança, eles precisam de tempo. Não sei se você já pesquisou sobre isso, mas tem grandes carvalhos nos Estados Unidos, árvores imensas chamadas sequoias. Dá uma procuradinha para você ver. Tem uma foto que eu vi uma vez de uma sequoia, que ela era tão grande que fizeram um buraco dentro dela, assim, para que uma rodovia passasse, para não tirar a árvore. E a rodovia passa dentro da árvore. Mas a semente dessa sequoia cabe aqui, ó, na palma da minha mão. E ela tem uma floresta de sequoias nos Estados Unidos. E é simplesmente maravilhoso. A largura e a altura daquelas árvores. Mas ela começou pequena. E a semente ela coloca na terra, ela tem que morrer. Para que depois ela venha a eclodir. E dentro dela nasça o broto. E esse broto, ele fica ali exposto ao sol, ao vento, à chuva. E ele tem que permanecer firme para passar da infância para a adolescência, para a juventude e a maturidade. A natureza ensina. Sabe por que ela ensina? Porque ela é criação de Deus. E mais uma vez ela está querendo falar conosco e falar assim, reflita. Reflita sobre sua vida. Agora é a hora de refletir, não é para deixar para depois. A hora é agora, o momento é esse. Esse é o momento de reflexão. A gente tem o nosso tempo para ir amadurecendo até o momento da colheita. Vai passo a passo. Ninguém está falando que tem que ser do dia para a noite. Nós estamos falando de uma colheita daqui a 1 ano. Então a semeadura, preparação da terra, tem tempo. Tem que ir passo a passo. Refletir sobre os pesos desnecessários que estão, de repente, atrasando aí o nosso caminhar. Da mesma forma que as árvores, elas deixam as folhas irem para que o melhor venha, o que você não está deixando ir embora para que o melhor de Deus venha para a sua vida? O que está segurando aí na tua mão para que o melhor de Deus venha para a sua vida? É tempo de transformação, de mudança. É tempo de reflexão para um crescimento interior, para avaliar tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi colhido, agradecer a colheita, seja ela farta ou escassa, tendo consciência do aprendizado, sem pedir nada. Nada, sem pedir nada. No momento do outono, é interessante a gente dar fim a alguma coisa que não está dando sentido para a nossa vida. Seja objetos, emoções, padrões, hábitos, tudo aquilo que nós precisamos deixar morrer. Para que o novo de Deus venha sobre nós, algumas coisas precisam morrer. Outono é renovação. Outono é gratidão. Outono é cuidado de Deus. Gratidão tem que ser a palavra de ordem na nossa vida. A gente para tudo. E eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu faço vários momentos de reflexão. No final do ano, eu sou aquele tipo de pessoa que para e avalia todo o ano, tudo que passou, todas as coisas, os aprendizados, os erros, aquilo que eu aprendi com os meus erros. E eu dou graças a Deus por mesmo que está afastado de você, de uma forma física.
eu posso aprender com o outono da história, esse outono que está sobre nós, o que eu preciso desapegar, o que eu preciso trazer para a minha história, o que eu preciso ressignificar cada dia mais para a glória de Deus. Esse é um convite para você. Não é um convite para você ficar depressivo porque o tempo tá meio assim, tal. Tem gente que chove e chora por dentro porque odeia isso. É porque não consegue ficar sozinho. Não consegue ficar consigo mesmo. Deixa Deus te visitar. Deixa Deus falar com você. Deixa as folhas caírem. Deixa elas embora. Mesmo que aparentemente pareça que está tudo feio, não se esquece, primavera chega. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos, Pai querido, porque em todo tempo, o Senhor que é o dono do tempo, o Senhor que muda as estações, o Senhor que estabelece governos e destrona governos, é o Deus da nossa história. É o Deus da nossa vida, é o Deus dos nossos sonhos, dos nossos planos, é o Deus que nos levanta, Pai, quando a gente cai, é o Deus que nos perdoa quando nós erramos. Nesse tempo de reflexão, Pai Celeste, nos ajude a visitar o nosso passado. Leva-nos, ó Deus, pela mão, nas situações, ó Deus, que causaram dor, no nosso coração, para que nós possamos enxergar a Tua presença naquele momento e olhar, ó Deus amado, o Teu cuidado e o